Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral, Gênesis, o princípio. Mensagem 12, a queda do homem. Leitura da Bíblia, Gênesis 3, versículos de 1 a 14. Eu não poderia deixar de mencionar que esse final de semana nós tivemos uma comunhão maravilhosa na estância com as igrejas do Nordeste, desde Ceará até Alagoas, e também vários valentes de Davi da região de Sumaré, e vieram os irmãos da Europa, e o nosso tema principal foi o que o Senhor está fazendo aqui na terra com todas as ferramentas, e principalmente o que o Senhor tem nos incomodado ultimamente. Desde a outra semana, lá na Cesareia de Filipe, nós tivemos uma comunhão com todos os líderes e principalmente alguns valentes de Davi da região do estado de São Paulo, região 8. E nós percebemos que o Senhor, Ele está com muito encargo de nós conseguirmos engajar os jovens maduros que estão na faixa etária de 30 anos até 49 anos. É uma faixa etária em que todos estão muito ocupados no seu trabalho, nos seus negócios, e pouco tempo resta, para poder servir ao Senhor. Essa é a grande dificuldade, dos nossos irmãos dessa faixa etária, mas o Senhor precisa deles, e o Senhor está começando a fazer chamamentos a vários deles, e nós temos visto que o Senhor, quando Ele chama, Ele também dá condições para que estes também possam servir ao Senhor. Então, vários desses já estão aqui, foram emancipados, liberados, da sua extrema ocupação de tempo. Deus tem dado tempo para eles, estão sendo muito úteis à mão do Senhor, mas nós precisamos engajar a todos que estão reunindo a vida da igreja, Talvez não tenhamos a ambição de envolver todos, de toda a cristandade, mas pelo menos os que estão, têm a visão da igreja, estão lutando pelo reino. Nós queremos que todos sejam engajados nessa faixa etária. Para mim é a última faixa etária que o Senhor tem para engajar. Então, quando essa faixa etária for engajada, acreditem, irmãos, o filho varão de Apocalipse capítulo 12 já estará para nascer. E quando nascer o filho varão, e o dragão estará para devorar o filho varão, porque é o filho varão que vai derrotá-lo, que luta pelo reino de Deus, mas ele não vai conseguir devorar, porque será arrebatado ao terceiro céu. Então é isso. Então eu quero encorajar, esses valentes de Davi. Vocês poderão ser muito úteis na vida do Senhor, porque o Senhor, a partir de 2017, Ele tem, engajado, muitos irmãos, principalmente nossos adolescentes, pré-adolescentes, as nossas crianças, foram todos energizados pela sua simplicidade, pelo amor que eles têm pela palavra, e Deus então deu uma porção especial para eles que é insubstituível. Essa geração está nos trazendo muita energia de vida pela sua simplicidade e amor à palavra, e graças a Deus nossos jovens, que já têm mais de 18 anos, começaram a cuidar desses adolescentes, que nós chamamos de capitães, e os intendentes são os irmãos adultos, maduros, também não ficaram de fora, estão ajudando, esses adolescentes jovens, servindo de uma ferramenta maravilhosa na mão do Senhor, que nós chamamos de TCI,
tropas, capitães e intendentes fazendo operações hoje, irmãos, para nós emanciparmos as igrejas, para nós fazermos um trabalho de multiplicação e consolidação. Nada melhor do que trabalhar com essa ferramenta. Se você na sua região não tem adolescentes, pede ajuda de alguma igreja que tem adolescentes. Vamos levar o TCI para emancipar igrejas, né? Fazer virada nas igrejas. Isso o Senhor tem feito esse grande trabalho. E também, irmãos, só agora, graças a Deus, ultimamente, o Senhor está incomodando, né, todos aqueles que estão nessa faixa etária que nós chamamos de valente de Davi. O valente de Davi tem uma característica que eu disse quando eu comecei a envolver o primeiro, a partir desse primeiro para envolver todo o resto. E ele perguntou para mim: o que exatamente você quer que a gente faça? Eu falei para ele: lembra da história em que Davi estava na luta contra os filisteus? E ele suspirou dizendo: quem me dera beber da água que está ali no poço de Belém, na porta de Belém, onde estava acampado o exército dos filisteus. E os valentes de Davi ouviram o seu suspiro e planejaram, pediram sabedoria do Senhor e foram buscar água e trouxeram para Davi. Eu disse: eu espero que você tenha entendido o que eu quero dos valentes de Davi. Ele falou: já entendi, pode deixar. Eu captei a mensagem. Aí, irmãos, é isso. Os valentes de Davi são pessoas proativas, que são pessoas que sabem, né, ouvindo um desejo, um suspiro de Deus, sabem depender do Senhor, da palavra do Senhor, em executar a obra do Senhor. Por isso eu chamo essa faixa etária de executivos da obra do Senhor. Então Deus precisa muito de vocês, né, da experiência que vocês já têm, da resiliência que vocês já passaram, vivendo debaixo de pressões, resolvendo problemas, não se justificando, jogando culpa nas coisas, mas, né, resolvendo situações. Graças ao Senhor, o Senhor precisa de vocês. No entanto, esses valentes de Davi precisam, em primeiro lugar, acompanhar de perto a palavra. Porque não é pela sua capacidade que Deus vai fazer a obra dele. Deus vai fazer a obra dele, como sempre fez, é pela sua palavra. E se você não estiver alinhado à palavra, não adianta usar muito esforço, muita força, né? Não vai sair do lugar. Irmãos, os valentes de Davi, em primeiro lugar, precisam estar acompanhando bem de perto a palavra do Senhor. São pessoas que fazem imersão ultra refinada, né? E também são, né, espero que vocês, valentes de Davi, tenham experiências, né, no CEAP, passam os dias no CEAP e também passam os dias no PAC, para vocês aprenderem a né, viver debaixo de pressão na rua, para pregar o evangelho, atender a necessidade das pessoas, servirem de canais que levam água viva às pessoas. Então, irmãos, eu falei rápido, vou mencionar rapidamente o que eu falei nesse final de semana com as igrejas do Nordeste. Aliás, na reunião de sábado, na live de sábado do PAC, eu mencionei alguma coisa, eu li alguma coisa. Eu vou ler rapidamente para vocês. José representa muito bem essa faixa etária. José foi preparado dos 17 anos até 30 anos de idade por situações muito difíceis, situações de muita adversidade, né? José, aos 17 anos, foi vendido pelos seus próprios irmãos para o Egito, e chegando no Egito foi vendido para Potifar, o comandante da guarda egípcio, e assim o Senhor era com ele. Então quero ler o que está registrado na Bíblia, Gênesis 39, versículos 2 e 3. O Senhor era com José. Irmãos, isso é muito importante. Não é só capacidade natural. O Senhor tem que estar com você. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Como ser um homem próspero? O Senhor precisa ser com você.
E ele estava na casa do seu senhor egípcio, e vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Irmãos, não é a capacidade de vocês, valentes de Davi, mas o Senhor quer usar vocês, depender da palavra, depender do Senhor, e o Senhor sendo com vocês, o Senhor faz prosperar as coisas em suas mãos, inclusive o seu trabalho secular, o Senhor pode fazer prosperar. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou as mãos tudo o que tinha. Se o seu chefe, o seu patrão vê você, que o Senhor é com você, e tudo que você faz prospera porque o Senhor é com você, pode ter certeza que ele vai, a quem você serve, ele vai colocar você por, aqui diz mordomo, ele vai colocar você por gestor, por administrador das suas coisas, dos seus negócios. Irmão, quem não quer ter alguém assim administrando suas coisas, sendo que o Senhor é com ele e tudo que ele fazia, o Senhor o fazia prosperar. Portanto, irmãos, não imagine José, ele poderia estar só reclamando da vida. Todos os irmãos deles, estavam ali vendendo ele para, na verdade, alguns queriam matá-lo. Então ele poderia, sendo vendido para o Egito, na casa de Potifar, só murmurando, que azar que eu tenho da minha vida, e reclamando da vida. Irmãos, uma pessoa assim não tem futuro. Graças ao Senhor, ele não olhou para a dificuldade, ele foi fiel, e o Senhor era com ele, e as coisas prosperaram na mão dele. Infelizmente, por uma mentira da esposa de Potifar, ele foi preso. E no cárcere, aí quando ele caiu no cárcere, já tinha aproximadamente 26 anos de idade. E versículo, capítulo ainda 39 de Gênesis, versículo 21, o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Quer dizer, o Senhor foi com José e lhe foi benigno, e o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Quer dizer, ele já aprendeu a administrar no cárcere as pessoas, administração do pessoal, administração de recursos humanos, irmãos, é muito importante, um item muito importante, no mundo, e muito importante na obra do Senhor, na igreja, saber administrar pessoas. Então, irmãos, eles nesse período de 17 a 29 anos estavam aprendendo, o Senhor estava fazendo aprender todas essas lições, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Irmãos, eu quero fazer com que vocês que são nessa faixa etária, acredite que se você buscar o Senhor, buscar a palavra do Senhor, seguir de perto a palavra do Senhor, o Senhor faz prosperar tudo o que você faz na sua mão, tudo você faz, tudo que você faz, vai fazer direito. E no capítulo 41 de Gênesis, ali disse, versículo 16, respondeu-lhe Jesus, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Quer dizer, José, no cárcere, ele interpretou o sonho de um copeiro e interpretou o sonho de um padeiro, e predisse que um deles seria executado e outro seria liberado, e realmente aconteceu. E ao ser liberado, esqueceu-se de atender o pedido de José, que é falar para Faraó que ele estava dentro do cárcere de uma forma injusta, e ele ficou mais 2 anos. Aí houve
um sonho que ninguém conseguia interpretar de Faraó, e ninguém mais, né, não tinha mais a quem apelar. Aí lembraram-se de José, e José disse para Faraó: não sou eu, não é a minha capacidade, né? É Deus, né? A resposta será dada por Deus. Então você vê que não é capacidade humana dos valentes de Davi, mas os valentes de Davi são maduros o suficiente para acompanhar de perto a palavra e ter Deus consigo, e todas as coisas o Senhor vai fazer prosperar. Aí quando ele interpretou o sonho de Faraó, e Faraó no final disse o seguinte, no versículo 38 do capítulo 41 de Gênesis: disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Quer dizer, não é sua capacidade natural, é o Espírito de Deus. Então, tomara que o seu chefe reconheça você como aquele que tem o Espírito de Deus consigo, tá? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. A palavra ajuizado aqui pode ser traduzida em perspicaz. O que é perspicaz? Alguém que tenha uma percepção aguçada, uma sensibilidade aguçada, né? Aguçada. E alguém que é sábio. E a sabedoria nós sabemos que vem de Deus. E a perspicácia, a percepção rápida, aguçada, também vem de Deus, né? Então, graças ao Senhor, eu creio que o Senhor quer usar vocês, né? Aqui, versículo 40, administrará a minha casa. É isso, o Senhor quer que você aprenda a administração para administrar também a casa do Senhor. E a tua palavra obedecerá todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. Quer dizer, José já estava aprendendo a reinar. Todos nós estamos aqui aprendendo a reinar por Cristo. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então, José mostrou o seu lado da realeza, né, do lado divino, que Deus deseja que nós hoje, a igreja, né, governemos essa terra juntamente com Cristo. Então, versículo 46, era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Então, José, então, a partir de 30 anos de idade, que inicia a faixa que eu estou falando, a valente de Davi, ele começou a administrar todo o Egito, né? Deus havia lhe preparado todo esse tempo. Por isso você que é adolescente, está chegando aos 17 anos de idade, como José tinha quando foi vendido, saiba que Deus está preparando você até os 29 anos de idade, para amadurecer você, né? Para dar experiências às vezes de pressão, experiências contrárias, experiências adversas, principalmente vocês nas ruas, comportores, encontrando situações difíceis. Irmão, tudo isso é bom para nos amadurecer, e também nos entrega situações em que temos que administrar pessoas, a equipe de comportores, ou coordenar os adolescentes, coordenar a igreja, os irmãos, sabe? Todas essas experiências todas serão muito úteis amanhã, né, no período dos 30 anos para cima. Então o Senhor quer usar todos vocês. Quem sabe é a última faixa etária que Deus está produzindo, né, na sua igreja, e como o filho varão. O filho varão, irmãos, está, né, a mulher que é o povo de Deus, a igreja, no caso nosso, a igreja está sofrendo a dores de parto, isso é Apocalipse 12, né? Está sofrendo dores de parto para dar à luz o filho varão, né? E irmãos, esse é o momento,
Deus está gestando, já nasceu uma parte já está pronta, os adolescentes já estão ali, né? Já foram chamados, já atenderam o chamado, os jovens, os capitães atenderam o chamado, os intendentes atenderam o chamado, agora é a faixa etária dos valentes de Davi. Então, é a parte mais difícil, porque é a faixa etária mais ocupada com seu trabalho, com seus negócios. Mas, irmãos, quando essa faixa etária for ganha pelo Senhor, o filho varão vai nascer. E o filho varão nascendo, irmãos, os vencedores surgirão. E nós vamos reinar com o Senhor. Amém. Então, essa é a palavra adicional que eu tive que falar aqui, né? Porque isso é muito importante para todas as igrejas começarem a prestar atenção a essa faixa etária. Vamos convocar, né? Mas os valentes de Davi, sem o TCI, essa ferramenta é importante. Se vocês querem ajudar, emancipar as igrejas, né? Vocês precisam dessa ferramenta. Vocês precisam de adolescentes, vocês precisam de jovens, vocês precisam de intendentes, né, para emancipar as igrejas, tá? E vocês precisam seguir de perto a palavra, tá? Amém. Muito bem. Então vamos lá. Eu não consegui terminar a mensagem anterior também, né? Ó Senhor, mais uma vez. Então, vamos lá. Vamos ler capítulo 2 de Gênesis, versículo 18 em diante. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Que lhe seja idônea, uma auxiliadora que lhe seja própria, que seja, né, que consegue te complementar, que consegue ser igual a ti. Então, a mulher que Deus criaria para o homem, para uma auxiliadora, tem que ser primeiramente da sua espécie, né? Tem que ter da sua mesma natureza. Mas Deus fez um teste, né? E Ele trouxe para o homem todos os animais do campo, todas as aves do céu, e trouxe para o homem, para cada um dar nome, para dar nome a cada um, animais e aves. Mas com que objetivo? Deus queria que ele, né, para ver se conseguisse achar uma auxiliadora, para ver se ele conseguia alguma mulher para casar. Aí passou tartaruga, passou leão, passou girafa, né? E imagina, o homem era muito capaz na época, né? Tinha um cérebro com uma potência muito maior, conseguia dar nome, irmão. A gente mal consegue dar nome para os cachorros de casa, mal consegue dar nome para os filhos, né? Imagina dar nome para esses milhares de itens da criação. Então o homem já era muito capaz, e passaram todos os tipos de animais. O homem viu que ninguém podia ser a sua mulher, embora alguns animais são bonitos, mas não dá para ser mulher dele, né? Então o que aconteceu? Porque para ser a mulher dele tinha que ser da mesma natureza, da mesma espécie, né? E então, versículo 21, então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas cocelas e fechou o lugar com carne. Que quer fazer adormecer o homem? Essa palavra adormecer é equivalente de Deus fazer Cristo morrer na cruz. Cristo precisa de uma auxiliadora. Cristo precisa de uma mulher que lhe seja idônea. Como achar uma mulher, uma esposa para Cristo? Irmãos, só tem um jeito. Tem que ser alguém que tenha saído dele, que seja da mesma espécie que ele. Então, Deus fez Cristo morrer na cruz. Deus deu pesado sono para Adão. Adão dormiu pesadamente. Deus retirou, abriu do seu lado
retirou uma das costelas, tanto é que o homem falta uma costela com relação às mulheres. O homem tem uma costela menos. E que aconteceu? E a costela que o Senhor deu tomar ao homem, transformou-a numa mulher. E essa costela foi construída, foi edificada numa mulher. Aleluia. Então, o surgimento da esposa, da mulher para o homem, não veio de fora, mas veio de dentro. Houve um processo de edificação, um processo de construção, né? Então aí, e a costela, né? E aí, versículo 23, disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Então eu vou, só para ganhar tempo, eu vou ler rapidamente o que eu preparei aqui no texto, tá? Então, irmãos, a palavra né, transformou-a numa mulher. A palavra transformar aqui a palavra em hebraico significa construir, edificar. É a mesma situação que em Mateus 16, 18, vocês se lembram? Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Esse é o significado de edificar. Deus usou a costela e edificou numa mulher, tá? A igreja é um processo de edificação. E a auxiliadora de Cristo tem que ter a mesma natureza de Cristo, né? Como Deus, Cristo é o Filho unigênito de Deus. Isso está em João, capítulo 1, versículo 18. Vocês adolescentes, é bom saber, Cristo é, antes de tudo, Filho unigênito de Deus, o único Filho de Deus, né? Gênesis 1, 18. Né? Cristo, como Filho unigênito de Deus, ele possui a vida e a natureza de Deus. Para que o homem possa ter acesso à vida e à natureza de Deus, foi necessário Cristo se tornar homem, né? Capítulo 1 de João, versículo 14, como diz? Não sabe de cor? E o verbo se fez carne, lembra? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Quer dizer, para que nós, homens, tivéssemos a mesma vida e a natureza que Cristo, como Filho unigênito de Deus, tem, Cristo teve que se tornar um homem. É a palavra que se fez carne. E como homem, ele foi obediente até a morte. Isso está em Filipenses 2. Vamos lá? Acho que vale a pena vocês conhecerem, né? Vocês adolescentes, jovens. Filipenses 2, né? Versículo 5: tende em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Ele veio a ser um homem, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele morreu por nós para que nós pudéssemos participar da vida dele e da natureza dele, tá? Então, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, com a morte de Cristo e com a morte de Cristo na cruz,
Deus resolveu o nosso problema do pecado. Hebreus 9, dá uma olhada, Hebreus 9, versículo 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Quer dizer, Cristo morreu uma vez, não precisa ser como os animais, né, bodes, bezerros, toda vez tem que matar, imolar. Mas Cristo morreu uma vez só por todas, e Ele realizou a eterna redenção, resgatou o homem pecador de volta para Deus. Então Deus o glorificou, ressuscitando dentre os mortos. Aqui está em Atos 13, 33, dá uma olhada em Atos 13, 33. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quando que Deus disse isso para Cristo? Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Se ele já era o filho primogênito, o filho unigênito de Deus, não é? E quando que Cristo foi novamente gerado como filho? Foi na sua ressurreição. Porque ele havia tomado a carne, ele veio em forma de homem. Esse homem precisava ser admitido para dentro de Deus. Então, na ressurreição, Deus disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Dessa maneira, né, o disse tal. Então, não vou ler outros versículos. Então aqui mostra, irmãos, que Deus, e também no Salmos 2, versículo 7, né, vocês sabem que o Senhor também falou: Tu és o meu filho e hoje te gerei. E Hebreus 1, versículo 5 e 6 também fala: A qual dos anjos, né, Deus jamais disse: Tu és o meu filho e hoje te gerei, mas ele disse a Cristo. E ao introduzir o primogênito, quer dizer, esse filho que foi gerado através do homem Jesus, na ressurreição, se tornou o filho primogênito de Deus. Ele era o único filho, ele era o filho unigênito de Deus. Mas como homem, ele foi gerado como o filho primogênito de Deus, porque Deus já tinha intenção de gerar os muitos filhos de Deus a partir do primogênito, né? Ele é o grão de trigo, João capítulo 12, versículo 24, ele é o grão de trigo que caiu na terra e morreu. Ele caiu na terra e morreu e produziu muitos grãos. Nós não tínhamos a vida de Deus, nós não tínhamos a participação na natureza de Deus, mas quando Cristo morreu aqui na cruz e ressuscitou, produzindo muitos grãos, nós todos que cremos em Jesus, passamos a ter a redenção. Deus nos resgatou com o sangue de Cristo de volta para Deus, e também nós recebemos a vida de Deus, a vida e natureza de Deus. Hoje nós somos o quê? Nós somos a sua auxiliadora, porque nós temos a mesma vida dele, temos a mesma natureza dele. E agora o que está faltando? Falta o processo de edificação. Nós já possuímos a vida, já possuímos a natureza de Deus, e Deus está nos edificando. Quando terminar essa edificação, irmão, o Senhor Cristo voltará, tá? E do mesmo jeito, quando Cristo morreu, do seu lado também foi, assim como de Adão, Deus abriu o lado de Adão e retirou uma costela, tá? E em João capítulo 19, na crucificação de Jesus, dá uma olhada, na crucificação de Jesus, quando já no final da crucificação, né, e já estava terminando
a sexta-feira. E havia Jesus e mais 2 salteadores foram crucificados com ele, vocês sabem disso. E Deus foi providencial. Cristo, ele morreu, né? Ele expirou, né? Na sexta hora da crucificação, 3 horas e 3 horas, são 6 horas. E quando, versículo 30, do João 19, quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Só que, para que o corpo não ficasse vivo, né, e ficasse na cruz até o sábado, porque no sábado os judeus não podiam realizar nenhum tipo de trabalho, ninguém conseguiria então tirar os corpos da cruz, tinha que tirar antes. Então, os 2 salteadores não tinham morrido ainda, os soldados foram quebrar as pernas deles para antecipar a morte, para acelerar a morte. Mas chegando, versículo 33, chegando-se porém a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados abriu o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Irmãos, isso foi providencial. Esse lado que se abriu representa o lado que se abriu de Adão para retirar a costela, para formar a igreja, para formar Eva, a mulher. Irmãos, graças ao Senhor, quando o soldado, sem ele saber, ele cumpriu a profecia, abriu o seu lado e saiu sangue e água. Sangue para nossa redenção. E água, irmão, nós falamos do rio da água da vida. Água para nos suprir da vida de Deus e do rio da água da vida, irmão, para a edificação da igreja, tá? Então, aquele que isto viu, né, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Muito bem, então a igreja foi gerada do lado de Cristo. Então a igreja tem a mesma vida e natureza de Cristo. Então, Cristo não poderia adotar qualquer organização religiosa para ser a sua mulher. É ou não é? Ele não pode adotar uma ONG para ser a sua auxiliadora. Tem que sair do seu lado. Tem que ser produzido pelo seu sangue, produzido pela água, né, que sairia do seu lado. E graças a Deus, irmãos, a igreja foi produzida dessa forma. E por isso, irmãos, que em João capítulo 7, nós vimos isso, né, da outra vez, que no grande dia da festa, Jesus se levantou e disse, se alguém tem sede, versículo 37, né, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Irmãos, todos nós que cremos em Jesus, recebemos a redenção eterna, resgatados de volta para Deus, para receber a vida de Deus. E não só recebemos a vida de Deus, mas quando cremos em Jesus, do nosso interior, o Espírito entrou, o Espírito habita no nosso interior, se tornou rios de água viva, não é isso? Fluirão rios de água viva para suprir muitos outros. E a costela tirada de Adão, né, representa a vida de ressurreição para a edificação da igreja. Por isso, nenhum dos seus ossos podia ser quebrado, porque representa a vida indissolúvel de Deus. Eu vou mostrar só esse versículo, Hebreus capítulo 7, versículo 16. Hebreus 7, 16. Constituído não somente a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. A vida de Deus é indissolúvel, não se podia quebrar. Por isso Deus não permitiu que se quebrassem os ossos de Jesus. Ele fluiu
a vida indissolúvel, indestrutível, né? E fluir essa vida para dentro de nós. Senhor Jesus. Então, ó Senhor Jesus, esse é o processo que Deus fez, tá? Deixa eu ver se eu preciso falar mais alguma coisa. Bom, aí então, finalmente, Adão disse: esse osso, como é que é? Osso dos meus ossos, carne da minha carne, né? Chamar-se-á varoa, por quando o varão foi tomada. Aí versículo 24 e 25, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Por que uma só carne? Porque a mulher saiu de Adão, a mulher saiu de homem, os dois, na verdade, é uma só carne. Então isso é simbolicamente para mostrar que homem e mulher voltam a ser uma só unidade. Por isso, irmãos, ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam, porque não havia pecado neles, não tinha nenhum pensamento, né, de pecado neles, não se envergonhavam, não tinham. E o que o Senhor está fazendo com a igreja, irmãos, é exatamente isso, né? Vocês que me acompanham sabem que eu uso sempre esse versículo, mas tem que usar Efésios 5, né? Efésios 5, versículo 26, né? Versículo 25 diz: maridos, amais vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de água, lavagem de água, pela palavra. Deus, como é que Deus está edificando a igreja? Pelo processo de santificação. E como é que Ele está nos santificando? Por meio da lavagem de água pela palavra. A palavra que recebemos todo dia, toda semana, né, que sai da boca de Deus, está nos lavando através de fazermos imersão ultra refinada, né, dormir com Deus, acordar com Deus, transcrição. Irmãos, isso está tirando todos os elementos que não tem nada a ver com Cristo. Está tirando e colocando todos os elementos de Cristo em nós. Então a mulher tem que ter a mesma vida e natureza de Cristo. Então enquanto nós tivermos ainda impurezas, não seremos a igreja santa e sem defeito. Mas depois desse processo, aqui diz, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Por isso, irmãos, um homem deixará, Efésios capítulo 5 também, versículo 31, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Marido e mulher são uma só carne, né? Só que, versículo 32, Paulo fala, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Porque na sombra do casamento, pelo fato do homem ter caído, irmãos, não há muito exemplo de perfeição, né? Mas, irmãos, em Cristo e igreja há um exemplo de perfeição. Então, grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Senhor Jesus. Ufa, terminei a mensagem anterior. Agora vamos continuar. Gênesis 3, versículo... Vamos entrar no Gênesis 3. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. Quando o diabo, o inimigo de Deus, vem falar com você, ele vem sempre em forma de uma serpente. E a serpente nunca é uma coisa reta, né? A não ser que você pendura ela pelo rabo, né? A serpente precisa ser aquela coisa que pela curvatura que ela consegue andar, certo? Então,
ela é sempre parecida com um sinal de interrogação, certo? Será que essa é a obra de Deus? Será que essa é a palavra profética mesmo? Será que os irmãos não estão falando coisa certa? Sabe? Sempre leva você a colocar dúvida na sua cabeça. Irmãos, cuidado com dúvidas, porque ele quer provocar dúvida na sua cabeça. Ele diz assim: assim que Deus disse, não comereis de toda sorte toda árvore do jardim. Irmãos, que tolice! Se Deus criou toda sorte de árvores, justamente boas para alimento do homem, como Deus vai dizer para o homem não comer de toda sorte de árvore? Quer dizer, isso foi provocativo. Isso foi provocar a mulher sem o marido para conversar com a serpente e entrar na conversa da serpente. Irmãos, esteja sempre protegido. Não se exponha ao inimigo de Deus. Esteja sempre numa proteção do seu marido, proteção do homem e proteção de Deus. Sabe, tudo que se faz quando surge dúvida, pergunta para o Senhor, né? Tenha proteção de Deus. Então, por isso que Paulo disse, por isso que eu pedi para ler 2 Coríntios capítulo 11. Vamos dar uma olhada de novo? 2 Coríntios 11. Mas receio, versículo 3, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Esse versículo explica muito bem a artimanha da serpente, a artimanha do inimigo de Deus. Ele quer tirar a sua mente, né? Ele quer corromper a sua mente e tirar a sua simplicidade e pureza para com Deus. Para com Deus, Deus que nos criou, assim como Abraão. Quando Abraão achou o Deus verdadeiro, o Deus da glória lhe apareceu, irmãos, Abraão não teve nenhuma dúvida mais. Ele entregou toda a sua vida para Deus. E Deus lhe fez passar por várias situações até difíceis, mas ele nunca questionou, por causa da sua simplicidade e pureza para com Deus. Irmãos, essa é a nossa atitude correta. Para com Deus, não tem dúvida. Para com Deus, irmãos, eu não tenho, não duvido de nada. Eu sou simples, sou puro. Tudo que vier de Deus está certo, está bom para mim, certo? Então, irmãos, é isso. E faltando essa pureza, faltando essa simplicidade, pronto, você cai na armadilha do inimigo de Deus. Então, tudo que a serpente queria fazer era corromper a mente, porque a mente do homem é a parte líder que comanda a sua alma, e a alma é onde está a nossa personalidade. Se a serpente conseguir corromper a minha mente, ele corrompeu a minha alma. Ela corrompeu a minha alma. Por isso, irmãos, não permita que o inimigo de Deus cause dúvida na sua cabeça e corrompa a sua mente. Ele corrompendo a sua mente, primeira coisa que acontece, tira você da simplicidade. Você não é mais simples. Você para com Deus não tem mais aquela pureza. Né? Os irmãos começam a questionar você, é mesmo, é verdade, e às vezes seus olhos passam a se abrir, né? Eu vou falar isso daqui a pouco, né? E você pensa que se abrir desses olhos é uma coisa boa, não é uma coisa boa, tá? Né? Tem gente que fala, agora que eu estou vendo tantos erros na igreja, tanto isso, os meus olhos agora estão se vendo, irmão. Esse abrir vem da serpente, né? Então, nunca se aparte, irmão, nunca se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Por que os nossos adolescentes ganharam tanta bênção de Deus? É justamente pela sua simplicidade e pureza. E amor pela palavra. Então, os adultos são menos simples. Os adultos são menos puros. Os adolescentes são puros, né? São simples.
e confiam em Deus, né? Então nós precisamos voltar a ser como uma criança, nunca perder a simplicidade e pureza devidas a Cristo. Eu já disse para vocês, na verdade não queria gastar esse tempo, mas acho que vale a pena dar um testemunho, né? Nos anos 80, houve uma situação nas igrejas aqui do estado de São Paulo, uma situação difícil. E muitas palavras negativas, muitas palavras de morte estavam se espalhando entre as igrejas e contaminando muitos jovens. E muitos jovens passaram a ficar complicados. Perderam simplicidade, perderam pureza. E eu, desesperado, querendo salvar a situação, ligava para um, visitava outro para tentar salvar. Irmão, olha, vocês estão caindo no engano de Satanás, né, tal. Irmãos, mas de tanto ajudar os irmãos, ouvi muita morte. Ouvi muita morte para poder ajudar quem estava na morte, certo? Mas eu percebi que a morte é tão sutil que me contaminou. E sabe qual é o sinal de contaminação? Eu estava, irmão Dong aqui ministrando, eu sentado aí, todo mundo surtava, amém, amém. Eu começava a ficar analítico, crítico. A irmão Dong não deveria usar esse termo. Esse termo pode dar a entender errado. A irmão Dong explicou o versículo desse jeito. Acho que não deveria explicar da outra forma. Quer dizer, eu comecei a ficar crítico, né? E só eu estava vendo erros, problemas. Aí chegou uma hora, eu falei, não é possível. Todo mundo estava surtando alegre e eu aqui com semblante caído. Aí eu percebi, alguma coisa está errada comigo, sabe? Irmãos, foi aí que eu falei para o Senhor, e você não sabe, quando você se contamina com a morte, você leva um tempo para se limpar. Não é que nem você cometeu um pequeno furto, Senhor me perdoa, peça perdão para quem sofreu, e acabou. Mas não, quando você é contaminado pela morte, você precisa tratar, precisa limpar. Irmão, levou meses para eu me limpar daquela morte. Irmão, quando eu recuperei a simplicidade e a pureza devidas a Cristo, irmãos, eu pedi para o Senhor, Senhor, pelo amor de Deus, nunca mais eu quero perder essa simplicidade. Nunca mais eu quero me envolver com a morte. Por isso, irmãos, isso me manteve saudável até hoje, não sempre fugindo desse tipo de conversa, tá? Então, irmãos, eu estou avisando vocês que estão mais jovens, não caia nessa conversa. Inimigo quer corromper a sua mente. Para com Deus, irmão, não tem conversa. Para com Deus eu sou simples e puro. Eu sou absoluto por Deus, né? Você pode dizer para a serpente, não tente me enganar. Para com Deus eu sou absoluto, 110% absoluto, né? Muito bom. Por isso, irmão, nós precisamos, como nossos adolescentes estão simples, eu preciso lembrar vocês de Isaías 66, versículo 2. Como diz? Como diz? Vocês querem, Deus diz assim, vocês querem edificar uma casa para mim? Né? No passado edificaram grandes templos suntuosos para Deus. Mas Deus, eu não moro nessas casas. Eu mesmo fiz os céus e a terra. Quando eu quiser alguma coisa grandiosa, eu não preciso de vocês. Eu mesmo faço. Mas sabe que casa eu habito? Eu procuro um lugar para meu repouso. Sabe qual é o lugar do meu repouso? Ele fala no versículo 2. Mas o homem para quem olharei é este, é o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Quer dizer, o homem que perder a simplicidade, perder a pureza, irmão, perdeu o lugar de habitação para Deus. Então vamos nos manter simples, vamos nos manter puros. E não só isso, amar a palavra. Tem que amar a palavra, tá? E Mateus 18 onde surgiu tudo isso, né? Quando os discípulos estavam disputando quem era o maior no reino dos céus, né? Capítulo 18, versículo 1. Naquela hora,
Aproximaram-se Jesus dos discípulos, perguntaram quem é porventura o maior no reino dos céus? Que no conceito de adulto, por isso que eu digo, o adulto precisa voltar a ser como um adolescente. Na cabeça do adulto é quem é maior, quem é primeiro aqui, quem manda aqui, não é assim? Mas na cabeça de um adolescente não é essa, tá? Então Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Irmão, isso é sério. Se a gente continuar com a cabeça dura, né? E continua complicado como esses discípulos estavam, irmão, continua lutando pela minha primazia, o meu lugar na igreja, meu espaço. Irmãos, está perdendo tempo. Vamos nos converter-nos e tornar como uma criança, ser simples, né? E ser como uma criança e para entrar no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar com essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, onde nós falamos sobre a questão do filho varão, tá? E versículo 9 ele mostra quem é essa serpente que apareceu que enganou Eva. Na verdade é o grande dragão vermelho, né? Lá em Apocalipse 12, versículo 9, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Irmãos, aquela serpentezinha inocente, parecia ingênua, tal, enganou Eva. Irmão, na verdade é o diabo, é Satanás. Ele, no final da Bíblia, em Apocalipse 12, se tornou um grande dragão, né? Gordo, vermelho, porque ele comeu tanta gente, ele comeu tanta carne, derramou tanto sangue que ficou vermelho, né? Ó Senhor Jesus, não seja você um alimento para o dragão. Viva no Espírito, não viva na carne. Se você viver na carne, ele vai comer a carne, tá? Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, a primeira... E a mulher, na 1 Pedro diz, capítulo 3, versículo 7, diz o quê? Que a mulher é a parte mais frágil, né? Não só fisicamente Deus deu isso, também emocionalmente, né? A parte mais frágil. Por isso, irmãos, a serpente, quando apareceu a mulher, ela foi capciosa, ela foi ardilosa. É assim que Deus diz, quer dizer, provocou uma pergunta que era óbvio, que Deus nunca disse para o homem não comer de toda sorte de árvore. Então, irmãos, a artimanha de Satanás foi tirar a mulher da simplicidade e pureza. Então, no dia, Senhor Jesus, Vamos ler o capítulo 3, versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração com a vossa mulher como a parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Irmão, nós temos que proteger a mulher, né? Ela é a parte mais forte, mais fraca. Nós precisamos tratar com dignidade, porque ela, juntamente com você, né? Vocês são herdeiros da mesma graça da vida. Portanto, irmãos, a artimanha de Satanás foi tirar a mulher da simplicidade e pureza, né? E a mulher caiu na armadilha. E quando a mulher percebeu, já estava enredado pela serpente, como diz aqui. Vamos dar uma olhada em Gênesis 3, né?
Respondeu-lhe a mulher: não do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Quer dizer, a serpente desdisse o que Deus disse, certo? Então fez de Deus um mentiroso. Deus disse que o dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. E a serpente disse: certamente que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E a mulher então caiu na conversa, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu, não falou nada. Devia ter contestado, né? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, quando Deus disse que no dia em que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis, mas eles comeram, não morreram. Deus era mentiroso? Deus não é mentiroso? Eles não morreram. Morreram ou não morreram? Hã? Aí, tá aí, ó. Vamos fazer uma enquete aqui. Quantos acham que Deus errou aqui, né? Então eles morreram ou não morreram? Morreram. Morreram como? O espírito morreu. Morreu no sentido de que o espírito perdeu a função de conectar-se com Deus, contactar Deus. Por isso veio a situação de Efésios 2, não é? Efésios 2 não afirma que nós estávamos mortos, não. Capítulo 2 de Efésios, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua no filho da desobediência. Aí versículo 5 diz novamente: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então nós estávamos mortos. Então todos os homens da terra, sem a salvação de Cristo, todos são os mortos-vivos. Estão mortos, são vivos, mas estão mortos. Por que mortos? Porque a função principal do homem, que está no espírito do homem, perdeu, morreu. Não tem mais contato com Deus. Perdeu o contato com Deus, tá? Então é a mesma coisa, o seu celular perdeu o contato com o provedor. Pronto, para que serve esse celular? Então o homem que foi criado para estar conectado com Deus, perdeu a sua função principal, tá bom? Então, o diabo, né? Então, o espírito do homem perdeu a função de conectar-se com Deus para receber a palavra de Deus para viver. Porque como é que o homem vive? Mateus 4:4. O homem não vive só pelo pão, não. Se você comer pão demais, come carboidrato demais, fica gordo. E tem colesterol alto, tem glicose alta, glicemia alta, tem tudo alto, não é isso? Não, o homem não é só pela palavra, não é pelo pão, não. No capítulo 4, versículo 4 de Mateus: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, eu e você vivemos pela palavra que sai da boca de Deus. Nós somos prova disso. A igreja está nessa melhor fase, porque nós vivemos pela palavra que sai da boca de Deus. Isso sim é viver. Mas como você vai viver
pela palavra que sai da boca de Deus se o seu espírito parou de receber sinal? Seu espírito morreu. Seu espírito não recebe mais sinal, não está mais conectado, não tem como fazer conexão. Você não fica desesperado quando seu celular não faz conexão? Eu fico desesperado, mas não faço conexão, não tem sinal aqui. Irmãos, o homem deve viver assim, desesperado. Todo homem está desesperado, não consigo conexão com Deus. Graças ao Senhor, você hoje tem conexão, né? Então, tem que ajudar essas pessoas que não têm conexão com Deus, né? Por isso, irmãos, diabo, ele é o tentador. No capítulo 4 mesmo de Mateus, aqui mostra, versículo a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, o diabo, ele é um tentador, ele tenta, ele todo o tempo está tentando você para justamente prejudicar você, tá? E 1 Tessalonicenses 3,5 também mostra o seu trabalho. 1 Tessalonicenses 3,5. Por que Tessalonicenses nos preocupa, hein, Ami? Você gosta muito daquele versículo, né? 2,13, né? Melhorou a cabeça, né? 2,13 diz assim: tendo vós ouvido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhesse não como palavra de Deus, não palavra de homens, mas sim como palavra de Deus, como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Quer dizer, a palavra de Deus opera quando nós cremos com simplicidade, mas tem um tentador que está querendo causar interferência aqui, né? Capítulo 3, versículo 5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Se o tentador tira a simplicidade, tira a sua pureza para com Cristo, põe dúvida na palavra de Deus, você não será mais palco das operações da palavra de Deus. Você perdeu a simplicidade. Deus, né? Todo o trabalho dos apóstolos foi em vão. Por isso, irmão, nunca perca essa simplicidade, não caia na conversa do tentador. E por quê? Por que ouvir o diabo? O diabo, ele é muito sutil, né? Em João capítulo 8, versículo 44, deixa claro, Jesus deixa claro quem é o diabo. Quem é o diabo? 8,44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Porque quando ele fala mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e é pai da mentira. Portanto, irmãos, Satanás só sabe fazer isso, só sabe mentir, e o resultado da sua mentira é matança, é homicídio. Ele matou o primeiro homicídio, irmão. Nunca havia tido homicídio entre os seres humanos. Ele foi o primeiro homicida. Ele provocou Caim para matar seu irmão Abel, né? Então, irmãos, não caia na conversa, ainda que seja uma palavra bonita, sutil, doce, tal, e que tira você da simplicidade, né? Nunca mais faça aquela armadilha que eu caí. Eu não quero cair nunca mais. Quero sempre conservar minha simplicidade. Depois de comer o fruto, né? Vamos voltar lá para Gênesis, né? Depois de Gênesis 3, depois de comer o fruto, o que aconteceu? Versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Irmãos, quando você pede a pureza e simplicidade para com Deus, os seus olhos
né, dos olhos do pecado se abrem. Você começa a enxergar as coisas que você não enxergava antes. Quando você era puro, você não enxergava. Todos os irmãos eram lindos. Todos os irmãos eram que te ajudavam muito, não é isso? De repente, um dia você ficou complicado. Quando ficou complicado, você não vê nenhum irmão bom mais, nenhuma irmã que presta, né? Então, você é o único. E você é o único que está vendo os defeitos da igreja. Se o único que está vendo os defeitos dos irmãos, das irmãs, né? Se os olhos se abrem, irmão, cuidado com esse olho se abrir. Engana muito você. Como é que você mede isso, se esse vem de Deus ou não vem de Deus? Qual é o resultado disso? É alegria ou tristeza? Tristeza. E o seu semblante mostra isso. Como é que é o seu semblante? Semblante de ódio, semblante de tristeza, né? Não é mais aquele semblante de alegria, né? Hoje eu vejo muitos irmãos com semblante de alegria, né? E quando você é atingido pela morte, você parece que vê tudo o que os outros não veem, mas o seu semblante é caído. Não quero viver com semblante caído mais, né? Eu quero estar vivendo esse momento de alegria, né? Muito bem. Então, infelizmente, pela desobediência de Adão, porque Adão comeu sem contestar, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos mostrar uma verdade bíblica que é Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, Adão desobedeceu. E nós nos tornamos pecadores porque Adão desobedeceu. E versículo 17 também. Se pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte reinou na humanidade. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Infelizmente, por simples fato de desobedecer a Deus para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, caíram no engodo de Satanás, do diabo, comeram da árvore que Deus disse para não comer, cortou relação com Deus, cortaram conexão com Deus, certo? E os olhos se abrem, e o que acontece, irmãos? Capítulo 5, versículo 12 ainda de Romanos. Portanto, assim como por um só homem, esse um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo. Esse mundo que Deus criou, restaurando a sua terra, esse mundo não havia pecado. Mas pela desobediência de um só homem, o pecado entrou, abriu a porta para o pecado entrar. E pelo pecado, quem mais entrou? A morte entrou. E a morte passou para todos os homens, né? Porque todos pecaram. Irmãos, essa é a situação lamentável do homem de hoje. Então, esse abrir os olhos, irmão, não é coisa boa. Então, o homem foi criado, né, com um espírito para conectar-se com Deus. E Deus é representado pela árvore da vida. Deus queria tanto que o homem recebesse, fosse lá comer da árvore da vida. A serpente sabia disso, se antecipou. E o homem não comeu da árvore da vida para se conectar com Deus, para receber de Deus a vida e a natureza de Deus, se conectou com o diabo. E o diabo é a morte, e o diabo é a mentira, né? Então, o homem deveria se conectar com a árvore da vida, conectado com Deus. O homem então receberia a vida de Deus e seria comandado pela palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que tudo que Deus fala nos mantém vivo. Tudo que Deus fala nos governa. Tudo que Deus nos fala, irmãos, faz valer, né, o sentido da nossa vida. Então, infelizmente, o homem existe para fazer a vontade de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, é tão importante, porque Deus queria... Eu falei
numa das mensagens passadas, que Deus criou o homem assim. Esse é o mecanismo que Deus criou no homem. O homem tem 3 partes. Quem sabe? O homem tem espírito, alma e corpo. O corpo é feito pelo pó da terra. É a única coisa, a única parte do homem que é material, que é feito de matéria. Que quando terminar, né, o prazo de validade do corpo, volta a ser pó. Mas outras 2 partes do homem não procedem do pó da terra. As outras 2 partes procedem de Deus. Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Esse fôlego de vida é o Espírito de Deus que entrou em nós e formou o espírito humano e também a alma humana. Então, o nosso espírito e nossa alma não são matéria, mas são espirituais. E para que Deus criou isso, irmão? Para que serve o meu espírito? O meu espírito é principalmente ter contato com Deus. Deus soprou e o meu espírito foi feito para ter contato com Deus. E para que ter contato com Deus? Para receber de Deus a palavra. Certo? Por que você precisa de sinal no seu celular? Para receber mensagem. Basta ter sinal. Eu tenho um sinal forte. Não serve para nada. Você tem um sinal forte, é para quê? Receber a palavra de Deus. Você tem sinal forte no seu espírito? Então, é para quê? Para receber a palavra de Deus. Então, em que parte você recebe a palavra de Deus no seu espírito? Comunhão. Lembra? Comunhão. Você precisa, através da comunhão, ora, a nossa comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, João fala em sua primeira epístola, certo? A nossa comunhão com Deus é comunicação com Deus. E a parte do Espírito que faz comunicação com Deus chama-se comunhão. E quando recebe a palavra de Deus pela comunhão, imediatamente no Espírito, a segunda parte do Espírito começa a funcionar. É a intuição. Você consegue ter uma percepção do que Deus quer, através da sua palavra. Recebe conexão com a comunhão para receber a mensagem, e intuição, a compreensão dessa mensagem, e consciência. O que é consciência? Também faz terceira parte do Espírito. A consciência, eu já disse para vocês, junto, conhecer, né? Isto é, compartilhar. Então, a consciência é para compartilhar o que Deus mandou, a mensagem que Deus mandou para o Espírito. Compartilhar com o quê? Com a sua alma, né? E a parte da alma que recebe o compartilhamento do Espírito que vem pela consciência é a sua mente. A sua mente recebe da consciência a palavra de Deus. A sua mente recebe, tá? Compreende e passa pela emoção, e a emoção vai dizer: é isso aí de Deus, eu gosto dessa palavra. E a sua vontade toma uma decisão: eu vou praticar. É um suspiro de Deus, vamos praticar. Aí a vontade, última parte da alma, manda para quem a ordem? Para o corpo, né? É a parte que sobrou, né? Aí manda para o corpo. E o que o corpo faz? Executa, certo? Se a minha alma fala assim: estou com sede, pega um copo d'água. E o que o corpo faz? Pega água e bebe, ó. Né? Então o corpo executa o que a alma manda. E a alma deveria estar conectado com o Espírito, e o Espírito deve estar conectado com Deus para receber a palavra de Deus. Por isso, irmãos, hoje nós vivemos pela palavra de Deus.
todo o tempo conectado com Deus. Deus manda a palavra, imersão na palavra, intuição, consciência, a mente recebe, compreende, emoção, gosta, né, decisão, e é assim que funciona. É assim que funciona, tá? E o engano, o grande engodo de Satanás é dar para o homem a pseudo-capacidade de discernir o que é bem, o que é mal. O homem parece que agora os olhos se abrem. Agora eu vejo, puxa, eu estou nu, eu preciso me cobrir, essa nudez. Antes não tinha a mínima percepção disso, porque não tinha noção do pecado, né? Então, não tinha mínima preocupação disso. Agora eu preciso me cobrir. Deus daqui a pouco vai aparecer. Eu vou ficar envergonhado na frente dele com essa nudez, né? Aí o que eles fizeram? Eles pegaram folhas de figueira e costuraram, não sei como é que costuraram, deve ser com um cipózinho, né? Então, e tamparam a sua nudez. Não foi assim que aconteceu? Dá uma olhada, né? Versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si, para cobrir essa parte, né, da nudez, tal. E folhas de figueira dura quanto tempo? Quanto tempo dura uma folha de figueira? Eu sei, mas não pode durar uma semana, né? Logo se seca e aparece a nudez de novo. Então, que representa a folha de figueira? A justiça humana, né? A justiça humana, né, é como, vamos dar uma olhada, Isaías 64, 6. Você é um pecador, tenta mostrar para os outros que você é um bom homem, mas na verdade a sua justiça não consegue tampar a sua vergonha, né? Então, 64, versículo 6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Ninguém consegue esconder seu pecado, ninguém consegue esconder sua vergonha. Irmão, não use de folha de figueira, né? Romanos capítulo 3 diz o quê? Ó Senhor, Romanos 3, versículo 9. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E versículo 20. Ora, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Irmãos, não tem como resolver nosso problema do pecado com uma folha de figueira. Somente, irmãos, com o pecado só tem uma solução. Você sabia disso? É sangue. Hebreus 9, 22, né? Hebreus 9, 22, como diz: com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão de pecados. Irmãos, o Senhor sabe disso. O homem cometeu o pecado entrou no homem, não há solução se não derramar sangue. Irmão, teria que esperar Cristo, quando aparecer com seu sangue precioso, redimiria o homem de volta. Mas para remediar a situação
Deus providenciou uma outra vestimenta. Que vestimenta Deus providenciou para eles? Hein? Onde está? Me ajudem aqui. Versículo 21. Gênesis 3, versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Qual a diferença entre peles e a flor de figueira? Porque para haver pele, algum animal teria que se derramar sangue. Entendeu? Então foi derramado sangue de um animal, muito provavelmente de um cordeiro, tá? E as suas peles cobriram a nudez de Adão e Eva. Irmãos, só consegue pela justiça de Deus cobrir a nossa nudez. O pecado só se resolve com a redenção, com o derramamento de sangue e com a justiça de Deus. Então, vamos continuar, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Irmãos, olha que coisa, daqui dá para extrair muita coisa. Aqui mostra, irmãos, que o homem vivia no jardim do Éden e eles tinham a presença de Deus. Como você pode dizer que ele tem a presença de Deus? Eles têm a palavra de Deus, ele tem a voz do Senhor, sabe? Então, onde há a palavra de Deus, onde há a voz de Deus, irmãos, ali está a presença do Senhor. E havendo a presença do Senhor no jardim, o jardim é um jardim de prazer, de alegria. Irmãos, a presença de Deus nos proporciona essa alegria, nos proporciona esse prazer. Mas quando eles caíram no engano de Satanás, certo? E o pecado entrou neles, e aquele dia, acho que da mesma forma, Deus apareceu. Só que Deus achou estranho, Deus apareceu e eles não apareceram. E geralmente era uma alegria só, Deus aparece e o homem aparece. Irmãos, a presença de Deus com os homens é a maior alegria. Deus se alegra com você, Deus se alegra com a sua presença. Só que naquele dia o homem não apareceu e Deus ficou preocupado. O que Deus disse? Hein? Onde estás? Onde estás? Onde está você, Adão? Onde estás? Irmão Dong falou numa mensagem dessa. Não sei quem de vocês ainda se lembram. Irmãos, Deus ama a presença do homem. Deus quer a presença do homem. Deus procura a presença do homem. Onde está? Valente de Davi, onde está você? Irmão e irmã, onde está você? Deus está procurando você, mas você se escondeu. Por que você se escondeu? Porque comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Então, aí Adão apareceu, ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Aí Deus perguntou-lhe: quem te fez saber que estava nu? Comesses da árvore que te ordenei que não comesses? Vocês perceberam que toda a palavra de Deus no livro de Gênesis aqui, até agora para com o homem, é sempre a palavra no imperativo, é sempre uma ordem. Certo? Dessa árvore não comereis, tá? O homem foi criado para que o homem possa sujeitar a terra. Quer dizer, Deus, a palavra de Deus, irmãos, é ordem para o homem cumprir. Não é buscando o conselho do homem, não. Ele fala e o homem cumpre, né? Então, aqui fala: onde você estava, né? E ele falou, aí ele falou: como é que você sabe? Então você comeu da árvore que eu disse para não comer. Imagina o medo de Adão, o medo de receber o castigo que seria a morte, porque ele disse: no dia em que comer vocês morrerão. Então pode ser que Deus esteja querendo executá-lo. Ele estava com medo, mas
né? Deus é ainda Deus de amor, né? Aí então o homem com medo logo empurrou a culpa para a mulher, né? Bom, assim é o homem, não é isso? Aí então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. A culpa é ela, a culpada é ela, né? Eu não tive culpa, certo? Aí disse o Senhor à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Quer dizer, um vai empurrando para o outro, né? Irmãos, ó Senhor Jesus, por que eles se esconderam? Porque quem comete o mal, irmãos, foge da luz. João 3,19, vamos dar uma olhada? João 3,19. O julgamento este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, quer dizer, odeia a luz, e não se chega à luz, a fim de não serem arguidas suas obras, quer dizer, para que as suas obras não sejam expostas. Tá? Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Você pratica o mal ou pratica o bem? Você está desfrutando a palavra todo dia, toda semana, imersão, tá? Irmão, você pratica o bem. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, não tem problema. Se a luz mostra algum erro em você, você trata, não é isso? Não tem problema para você. Cometi algum erro, amém, corrijo, certo? Mas quem pratica o mal foge da luz, porque não querem ser expostos, tá? Efésios 5:11. Efésios 5:11, que diz: e não sejas cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, ou só referia vergonha. Por que fazem oculto? Por que você faria uma coisa em culto se uma coisa é positiva? Você só faz a coisa em culto porque é vergonhosa. Então por que faz? Certo? Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Ó Senhor Jesus. Irmãos, então, por outro lado, Adão sabia que havia desobedecido à ordem de Deus e seria punido com a morte. Ele então se justifica culpando a mulher, e a mulher que me desse por esposa, esse me deu da árvore e eu comi, e a mulher disse: a serpente me enganou e eu comi. Devemos ter em mente que a mulher veio a existir para auxiliar o homem. Aquele que auxilia faz a vontade de quem ele auxilia, é ou não é? Jesus não foi o melhor exemplo disso? Jesus, na verdade, é um auxiliador de Deus. Quando ele veio aqui na terra, vocês se lembram em João capítulo 5? Vamos ler rapidamente. Em João capítulo 5, né? Versículo 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. O que quer dizer isso? Eva era auxiliador de Adão, e Adão era auxiliador de Deus. Então, a auxiliadora, o auxiliador, tem que fazer a vontade de quem ele auxilia. Então ele não pode ser o protagonista, ele não pode ser aquele que dá as caras para uma situação, não é isso? Então Jesus, ele fala: o filho nada pode fazer de si mesmo, o filho não dá as caras, o filho não faz nada por si, o filho não é protagonista, o pai é o protagonista, certo ou não? Versículo 30.
Eu nada posso fazer de mim mesmo na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Irmão, nós não fazemos nossa própria vontade. Por isso não é você que decide. Qualquer situação, irmão, quem decide é o Senhor. A gente tem que voltar para Ele, certo? E não busca a sua própria glória. João capítulo 7, versículo 18, não vou nem ler. Então, a cada passo que Jesus dava, Ele consultava o Pai, busca comunhão com quem Ele auxilia. Irmão, esse mesmo princípio vale para nós hoje. Cada passo que eu dou, irmão, eu preciso buscar comunhão a quem eu auxilio. Você é auxiliador ou auxiliadora de quem? De Cristo. A igreja é auxiliadora de Cristo. Se nós somos auxiliadores de Cristo, irmãos, cada passo que eu dou, eu busco comunhão com quem? Eu não dou minhas próprias opiniões, né? Eu busco comunhão com o Senhor. Então, Cristo é a cabeça de todo homem. 1 Coríntios 11, 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, irmão, essa é a ordem definida por Deus. Portanto, se o homem quer que a sua esposa o considere como cabeça, muitas vezes o marido fala, você viu a Bíblia? A Bíblia fala que eu sou cabeça de você, né? Então, se o homem quer encabeçar sua mulher, então ele precisa encabeçar primeiro em Cristo, né? Se não encabeça em Cristo, não honra Cristo como cabeça, como é que ele vai encabeçar a mulher, né? Então Eva tomou a frente para dialogar com a serpente, não chamou o marido para tomar a frente como sua proteção. Este foi o erro dela. 1 Coríntios 2, 13. 1 Timóteo 2, 13. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Por isso, vocês mulheres, busquem proteção no homem. E vocês homens, busquem proteção em Cristo. Cristo é a nossa cabeça. Quando o homem faz tudo em comunhão com Cristo, encabeçado por Ele, irmãos, tudo prospera e nós somos protegidos. Por isso, irmãos, que Moisés buscou desesperadamente a presença de Deus, e Deus mesmo tinha que levar o povo para Israel, para a boa terra de Canaã, porque Deus estava tão indignado com aquele povo que fez o bezerro de ouro. Deus disse, eu mesmo não vou mandar um anjo para levar esse povo para a terra boa de Israel, de Canaã. Aí Moisés ficou com medo. Se você não vai, Deus, então não me manda, eu também não vou, tá? Então aí o Senhor teve que prometer em Êxodo 33, 14, é um versículo famoso, principalmente para mim, né? Deus diz assim, está bom, eu vou prometer para você, né? A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Irmãos, quando a gente tem a presença do Senhor, quando fazemos as coisas na presença do Senhor, irmão, nós temos descanso, temos proteção, temos direção certa. Irmão, por que não escolher esse caminho? Por que quer você se aventurar? Não é verdade, irmãos? Vamos fazer tudo na presença do Senhor. E aí o Senhor amaldiçoou a serpente, né? Disse, vamos lá, vamos voltar lá? Irmão, tem um pouquinho de paciência só, já vou terminar, tá bom? Gênesis 3. Gênesis 3, versículo 14. Então o Senhor disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita é a terra entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó
todos os dias da tua vida. Irmãos, a serpente come pó todos os dias da sua vida, por isso que virou um grande dragão vermelho, porque o pó representa a carne do homem. Quando você vive na carne, você é homem carnal. Gênesis 6 chegou, Deus desistiu do homem, dizer o homem é carnal, é porque o homem virou alimento para a serpente. Nós não podemos continuar alimentando a serpente com a nossa carne. Não somos daqueles que vivem na carne, nós vivemos no Espírito. E a esfera da ação da serpente é na terra, em contato com o pó. E o corpo do homem foi feito do pó da terra. Satanás se alimenta dos que andam segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, com os filhos da ira. Eu li isso aí em Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 3. E também se alimenta dos que andam na vaidade dos seus próprios pensamentos, os quais tornaram-se insensíveis, entregaram a dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Isso está em Efésios 4, 17 a 19. Por isso, irmãos, em Apocalipse, a serpente que apareceu a Eva em Gênesis 3, tornou-se esse grande dragão vermelho. O dragão porque ele tornou-se muito maior e cruel do que uma serpente. Grande porque alimentou-se dos homens que vivem na carne. Vermelho porque derramou muito sangue dos santos ao longo dos séculos, sendo ele o primeiro homicida. Portanto, ele domina sobre a carne e sangue. Por isso, irmãos, a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, Satanás domina o lugar de ação dele aqui na terra e domina os ares, regiões celestes. No entanto, a vida que recebemos, irmãos, é como uma águia. Nós podemos voar acima dele. Ele atua nos ares, mas nós voamos com a águia, voamos nas mais altas alturas, e tem vários versículos aqui que vocês já leram comigo. Nós estamos acima dos principados e potestades, porque quando Deus elevou a Cristo à sua direita, acima de todo o principado e potestade nos lugares celestiais, ele também, Deus também nos colocou em ressurreição de Cristo, também alçou a igreja também a esses lugares celestiais. Portanto, irmãos, por mais feroz, cruel que seja o inimigo de Deus, nós estamos acima dele. Quando você vive na carne, você está abaixo dele, você é alimento dele. Mas quando você vive no Espírito, você está acima dele. E nós vamos cumprir a vontade do Senhor. Como filho varão, vamos vencer contra esse grande dragão vermelho. Amém. Jesus é o Senhor. Vem pro dia de comportagem na Coreia do Sul. I'm so happy I'm alive today. I'm so happy I can see the light today. It don't matter if it's rain or shine today, 'cause I know that God is on my side today. Hey, I'm so happy I woke up today. Put a little coffee in my cup today. To anyone who feels a little stuck today, don't forget that God made us enough today. Hey, hey. Então, o Jorge, esse é um incrível. Ele faz cerâmica. Ele trouxe esses pratinhos com os copinhos pra gente partir o pão aqui. 선물이네. 예쁘죠? 네. 안녕하세요.